Então eu só posso conhecer o caráter de Deus se eu olhar para Cristo, se eu contemplar a Cristo e se eu ouvir as palavras de Cristo. Por isso que lá em 1 João capítulo 5, versículo 20, é dito que o Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, ele se manifestou para nos tornar conhecido o verdadeiro Deus. Então eu não posso me basear em Moisés. Moisés foi um servo de Deus, um servo fiel, é verdade. Dentro do seu tempo, ele foi um homem fiel. E tudo o que ele fez em verdade e em fidelidade e sinceridade. Só que Moisés viveu num tempo em que o falar de Deus era um falar ainda obscuro. Agora, quando eu olho para Cristo, Cristo nos ensina o caráter do Pai. Ele nos ensina o coração do Pai. Ele ensina. De sorte, então, que ele demonstra como que Cristo, ou melhor, como que Deus age frente ao problema do pecado. Aí, para ficar bem prático, para os irmãos se lembrarem daquele episódio de João capítulo 8, quando levaram a mulher pega no flagrante ato de adultério. E ali o contraste é bem evidente, porque foi dito assim para Jesus: olha, a lei de Moisés manda apedrejar. E poderia até dizer, diferentemente, Deus manda apedrejar segundo a lei, porque não foi Deus que deu aquela lei? Manda apedrejar. E tu o que dizes? Quando coloca e tu o que dizes, gera aqui uma crise. Porque será que Jesus, o Filho de Deus encarnado, vai falar diferentemente de Moisés e da lei e de Yahvé? E agora? Será que há aqui alguma contradição? Eu pergunto, se nós estivéssemos no tempo lá de João capítulo 8, do lado dos fariseus, você acharia que quem estava certo, a lei ou Jesus? Honestamente falando. Os irmãos percebem que aqui, ali havia um conflito entre a escritura hebraica e o Filho encarnado? O conflito está instaurado, mas não há nenhuma contradição no que vai acontecer ali. Ali Jesus falou: olha, eu não te condeno. Eu não condeno essa mulher. Não, mas a lei manda, sim, mas eu não condeno. Porque o Pai não condena. Isso não significa que ela deveria se manter no pecado. Não, não é isso. O Pai enviou seu Filho para que o mundo fosse salvo por Ele. Não para imputar os homens aos pecados. Agora, Moisés manda apedrejar. Eu não condeno. E qual de vocês estão aptos para condenar? Havia alguém apto para condenar? Ninguém estava apto. Então, naquele momento, o caráter do Pai, o coração do Pai é revelado. Alguém fala: pastor, mas o que nós vamos fazer então com os textos bíblicos que falam, por exemplo, como esse de Hebreus? Pode voltar para Hebreus. O que nós vamos fazer com textos como este aqui, por exemplo, do capítulo 2. No capítulo 10 nós vamos ver também uma palavra bem forte. 10:27 de Hebreus. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Aqui é uma referência ao tempo da lei, ao tempo de Moisés. E ele fala no mesmo princípio. Ele fala como foi no tempo de Moisés para dizer como será agora. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é forte? Não impõe medo ou não impõe medo? Bem, de todo modo a pergunta é: como nós vamos compreender textos como este? Hebreus capítulo 2, versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E eu busquei uma resposta para isso. Algumas pessoas: pastor, como é que nós vamos lidar com esse tipo de texto? E eu então comecei a considerar
Por exemplo, você pega 1 Coríntios capítulo 13, capítulo 4, versículo 8 de 1 João, quando João diz, Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Então nós temos que partir, 1 Coríntios capítulo 13. Lá nós temos toda a descrição orgânica do amor. O amor não arde ciúme, não se ressente do mal. O amor não se ufana, não se ensoberbece. Os irmãos conhecem o texto? Lá 1 Coríntios 13. Partindo daquele conceito, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.